Oi, gente, tudo bem? Então, essa é a nossa última aula. Durante o nosso curso, a gente viu alguns conceitos do Python, vimos como implementar eles na matemática para facilitar a nossa vida. E hoje a gente vai fazer um programa para usar todos esses conceitos, usar os principais conceitos do Python, vou explicar todos eles. Até coloquei aqui um resuminho desses conceitos. E para a gente conseguir fixar bem esse conteúdo. E no final, a gente vai fazer um joguinho de quiz, de perguntas e respostas, em que vocês vão anotar a resposta de vocês e depois comentar quantas vocês acertaram, beleza? Então vamos lá. Bom, para o nosso programa de hoje, a gente vai fazer um quiz em que a gente vai fazer perguntas para o nosso usuário, perguntando para ele, por exemplo, o nome, a idade, sei lá, o filme preferido. Então, eu quero sempre pedir, né, a informação para o meu usuário e eu quero que esse programa se repita. Eu quero que ele fique repetindo essas perguntas até o meu usuário falar que ele não quer mais responder as perguntas. Então, para eu fazer essa repetição, eu poderia escrever várias vezes, pedir várias vezes para ele, mas vocês concordam comigo que o nosso programa ficaria gigante se eu escrevesse, por exemplo, sei lá, vou pedir o nome, então vou escrever nome input. Eu vou falar, digite seu nome. E se eu quisesse que a pessoa digitasse de novo, eu ia ter que escrever de novo, nome igual input. Mas existe um comando, que é um comando de repetição, que faz isso pra gente. Ele repete as perguntas pra gente até o usuário falar que não, ou até a gente dar um outro comando para que ele não, para que esse programa não rode mais. E a gente chama esse comando de while. While significa em inglês enquanto. Então, enquanto alguma coisa acontecer, outra coisa também vai acontecer, certo? Nesse caso, para esse programa, a gente vai usar while true. True é enquanto for verdadeiro. Então, se eu botar só assim, a gente não pode esquecer de deixar o espacinho aqui. A gente tem que voltar, ó, dar Enter, botar 2 pontos, while true, 2 pontos e dar Enter, porque aí ele vai deixar com um espacinho mais para frente. E esse espacinho significa que tudo que está dentro desse espaço está dentro do nosso while. Então, enquanto for verdadeiro, tudo que está embaixo disso vai acontecer, certo? E se eu só deixar isso, enquanto for verdadeiro, nome igual input, digite seu nome. Ele vai perguntar para sempre, certo? Então, o que isso significa? Que eu preciso de algum comando que pare o meu true, que acabe com o meu while, né? Que pare de rodar. Esse comando se chama break. Então, quando eu quero parar com o meu while true, eu coloco um break. Mas a gente não vai colocar ele agora, por enquanto. Então, vamos lá. Então, ele vai repetir sempre o nome. Mas eu quero só perguntar o nome? Não. Posso perguntar também a idade. E a idade eu quero receber um número inteiro. Então, eu uso int input. Ó, vocês se lembram que eu estou criando variáveis, né? O nome é uma variável que eu estou guardando a informação que o meu usuário digitar. Idade é outra variável que está guardando outra informação. E os textos eu coloco entre aspas. Então, agora eu quero pedir para ele digitar a sua idade. Digite sua idade. Agora eu quero saber qual o filme favorito dele. Filme input. E vocês podem colocar qualquer pergunta que vocês quiserem para o seu usuário digitar, como se fosse realmente um quiz ou, sei lá, um formulário. Qual o seu filme favorito? E por último, eu vou colocar animal. E aí no animal eu vou perguntar assim, input. Você tem algum animal de estimação? E o que eu quero? Se ele responder que ele tem um animal de estimação, eu quero que ele pergunte qual é esse animal. Se ele responder que não, ele pergunta se ele quer jogar de novo, certo? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer para perguntar? Para o meu programa reconhecer se ele tem um animal ou não. Para isso, a gente usa um comando condicional, que é o if e o else. If e else em inglês significa se e se não. E é uma condição, porque, dando um exemplo, tá escrito aqui para vocês. Por exemplo, se chover, eu irei abrir o guarda-chuva. Se não, eu não irei. Então, o que isso significa? Se alguma coisa acontecer, então outra acontecer. Então outra vai acontecer. Se isso não acontecer, se não, isso que vai acontecer, outra coisa vai acontecer. Certo? Então, o que eu quero botar? O que eu quero dizer com isso?
Se a pessoa digitar que ela tem um animal, eu vou perguntar qual animal. Se não, eu vou perguntar se ela quer jogar de novo, certo? Então eu vou usar o if, e aí ele fica roxinho, tá vendo? Vou colocar if animal. O animal é a nossa variável, então vai ser o que tiver guardado dentro da nossa variável for igual, e aí eu coloco 2 iguais aqui, porque é uma comparação. Se fosse um igual só, seria variável. Eu quero comparar. O que está dentro de animal é igual a isso, então tal coisa vai acontecer, certo? Então eu uso 2 iguais. Se a nossa variável animal tiver guardado sim dentro, e aí sim, entre aspas, por ser um texto, 2 pontos igual while, enter, e aí tá vendo que ele dá um espacinho dentro do if? Então tudo que tiver dentro desse espaço vai estar dentro do if. If a resposta de animal for igual a sim, eu vou perguntar, deixa eu ver, vou botar a nossa variável a, input qual animal, certo? Beleza, e se ele não tiver, aí eu vou usar o else. Eu não preciso colocar, por exemplo, else animal for igual a não, porque tudo que for diferente de sim, eu já vou considerar como se fosse como dentro do meu else, certo? E aí, nesse caso, aí, isso tem que especificar no programa, o único sim que ele vai aceitar é o sim escrito exatamente desse jeito, tudo com letra minúscula e assim. Se eu escrever um sim com a primeira letra maiúscula, ele vai reconhecer como diferente, certo? Então, vamos lá. Tudo que está dentro desse if só vai acontecer se o meu usuário digitar sim quando perguntar se é animal de estimação. Se ele digitar qualquer outra coisa diferente disso, vai entrar no meu else. E aí o meu else vai perguntar quiz input digite ok se você deseja continuar ou digite 0 para sair, certo? Beleza, eu também vou colocar isso dentro do if, porque aí vai ser a nossa última pergunta. Ou seja, vai acontecer assim, ele vai perguntar nome, idade, filme, animal. Vai perguntar, você tem algum animal de estimação? Se perguntar, se a pessoa responder sim, ele vai perguntar qual animal. E aí você vai responder qual animal. E aí ele vai perguntar, o programa vai perguntar, você quer jogar de novo? E se responder que não tem animal, ele vai perguntar, você quer jogar de novo? Entendeu? Então vai ser assim. Então aqui eu vou colocar o mesmo quiz, vou até copiar aqui, vai ser exatamente a mesma coisa. Vou perguntar se ele quer sair. Aí, agora, o que eu quero saber? Se a resposta da pessoa vai ser ok, se ela quer continuar, ou se ela quer sair, certo? Então, eu vou sair do meu espacinho, porque o que tem dentro do espaço, ele só acontece dentro do else. Então, se eu quero fazer um comando geral para o nosso programa, no caso dentro do while, eu não posso deixar ele no espaço do else, certo? Então, eu dei uma apagadinha só, e aí ele foi aqui para indentação que a gente chama assim, do while. Tudo que está dentro do espaço do while. E aí eu vou colocar aqui, if, se a resposta do quiz for igual, 2 iguais para a comparação, a 0, então, ou seja, se a pessoa digitar que ela quer sair, break, certo? O que isso significa, gente? Lembra que eu falei para vocês que o break é o comando que quebra o while true? Break significa quebra mesmo. Então, se a pessoa digitar 0, o nosso programa acaba, certo? Então, vamos ver se deu certo. Ó, botei aqui para rodar. Ele perguntou, digite seu nome, Júlia. Digite sua idade, 20. Qual o seu filme favorito? Harry Potter. Você tem algum animal de estimação? Sim. Vou primeiro digitar sim, depois não, pra gente ver o que acontece. Qual animal? E eu vou responder cachorro. Ele vai perguntar, digite ok se você deseja continuar ou digite 0 para sair. Se eu digitar ok, ou se eu digitar qualquer outra coisa, né, porque no caso a gente só colocou uma condição para se for igual a 0, ele vai rodar o programa de novo. Então digitei ok, digite seu nome. Eu vou botar de novo, Júlia. Só pra gente colocar que não tem animal, pra gente ver o que acontece. Digite cidade 20. Qual é o seu filme favorito? Harry Potter. Se tem algum animal de estimação, eu vou colocar não. E aí ele pulou direto, perguntar qual animal, ele foi para dentro do else e só perguntou, só pediu para eu digitar ok se eu quiser continuar ou 0 para sair.
Então, se eu digito 0, o meu programa acabou, tá vendo? Ele não perguntou mais nada. Enquanto eu digitar outra coisa, enquanto eu digitar OK, enquanto eu não digitar 0, no caso, ele vai continuar rodando esse programa para sempre. E usar esse while, essa repetição, ela também encurta o nosso código, né? Porque senão, quantas vezes eu não precisaria escrever isso aqui se eu quisesse que ele perguntasse mais vezes, certo? Então, vocês testem aí, vocês coloquem as perguntas que vocês quiserem e testem vocês mesmos respondendo para ver se vai dar certo. Qualquer dúvida vocês perguntam pra gente. Então, só um resuminho agora dos conceitos que a gente aprendeu durante o curso. Vamos lá. Primeiro, a gente aprendeu o conceito de variável, que é uma caixinha que guarda informação. E essa caixinha pode variar. Por exemplo, quando eu tenho pontos num jogo, o meu ponto ele começa em 0, dependendo do jogo. Se for um jogo, por exemplo, de vida, pode começar com 3 vidas. Mas digamos que seja um jogo que os pontos começam em 0. É uma caixinha que guarda uma informação, que é a quantidade de pontos. Dentro dessa caixinha tem 0, porque você tem 0 pontos. Conforme você vai ganhando pontos, a caixinha vai mudando o valor, certo? Geralmente vai aumentando ou diminuindo se você perde pontos. Beleza? Então, isso é a nossa variável. Int, a gente usa para números inteiros, quando a gente quer receber do usuário, quando a gente quer falar sobre números inteiros, que é 1, 2, 3, 4. O float a gente usa para números quebrados, que são frações e números que usam vírgula, né? Beleza. String é uma palavra ou um texto, e a gente usa a palavra ou texto sempre entre aspas. O print é um comando que a gente usa quando a gente quer imprimir algo na tela. Então, por exemplo, se eu quiser aqui no final do quiz, já fora do while, ó, aí eu voltei tudo, tá vendo? Eu tirei todos os espaços, tá no mesmo espaço do while. Eu vou pedir para ele printar o seu jogo acabou. E aí ele vai imprimir para mim no final do jogo, o seu jogo acabou. É o que o usuário lê na tela. Lembrando que essa hashtag que eu estou usando, que fica verde, não aparece para ninguém, é um comentário que a gente está fazendo. O input, ele recebe uma informação do usuário, que foi a maioria do que a gente usou aqui hoje, né? Tudo que a gente queria que o nosso usuário digitasse, a gente usava o input. While, que a gente aprendeu, significa enquanto, é um comando de repetição, que enquanto alguma coisa acontecer, por exemplo, enquanto for verdade, ou se eu colocasse enquanto pontos for menor que 3, por exemplo, tudo que tiver dentro desse while, naquele espacinho, vai estar acontecendo enquanto isso for verdade, enquanto a condição for verdade, certo? E a gente tem o if e o else, que são comandos condicionais, que significa se e se não, que é se alguma coisa acontecer, algo vai acontecer também. Se não, aí o contrário acontece. Foi o exemplo que eu usei do guarda-chuva, né? Se chover, eu vou abrir o guarda-chuva, se não chover, eu não vou. Certo? Então, foram esses conceitos que a gente aprendeu. Agora, a gente vai fazer um jogo que eu vou mostrar para vocês algumas perguntas com algumas alternativas. Eu vou pedir para vocês anotarem as alternativas que vocês acham que é verdade, né? Que vocês acham que tá certa. E antes de eu mostrar a resposta, claro. E depois vocês vão comentar aqui embaixo quantas vocês acertaram e quais vocês ficaram em dúvida. Beleza? Então vamos lá. Então, gente, vamos começar o nosso quiz. Quando a gente faz pessoalmente esse jogo, dá pra ver a pontuação, né, das pessoas, dá pra responder na hora pelo computador. Mas como a gente tá online, vocês anotem a resposta de vocês pra gente conferir se tá certo. Então a primeira pergunta é: um exemplo de string é 10, print A igual a 3 ou olá Python, entre aspas. Então vou deixar 10 segundinhos para vocês pensarem. Um exemplo de string que a gente falou nas aulas. Bom, vamos ver a resposta logo. Então, um exemplo de string, no caso, é olá Python. Porque lembra que a gente disse que string é uma palavra ou um texto e sempre tem que estar entre aspas? Então, toda vez que a gente fala de string, a gente está falando de algum texto. O único texto que tem aqui é olá Python, certo? Se vocês quiserem pensar mais e tal nas respostas, dá para pausar também o vídeo e ficar pensando até vocês acharem uma resposta, certo? Só para o vídeo não ficar muito longo também. Um exemplo de int agora ele está pedindo um exemplo de int. While true, 10, if A igual, 2 iguais, B ou input.
Um exemplo de int, nesse caso, é 10, porque ele quer um número inteiro. E o único número que a gente tem aqui é 10, certo? Para que servem as variáveis? Para repetir o programa, para andar para frente, para transformar um nome em um número ou para guardar uma informação. Lembra, a gente falou agora há pouco para que serviam as variáveis? Para guardar uma informação. Lembra, eu falei que ela é uma caixinha que dentro dela tem alguma informação, seja a idade, o nosso nome, qualquer coisa. Qual dos blocos é uma variável? Então, sabendo que a variável é uma caixinha que guarda informação, qual dessas alternativas é uma variável? Pontos igual a 0, if 3 for igual 2 iguais a 4, while a menor que 3 ou print a. Pontos igual a 0. Eu acho que eu dei esse exemplo para vocês nessa aula mesmo, que os pontos, eles são, no jogo, eles são uma caixinha também de informações que guardam a quantidade de pontos que a gente tem no jogo. Qual dos blocos é um comando de condição? Enquanto, while, se não, if else, a igual a 10 ou def quadrado. A gente também falou isso agora há pouco, que é o se e se não, que é a tradução de if else, que a gente usou, inclusive, no nosso programa de perguntas e respostas. Para que serve o comando de repetição? A gente também falou disso. Para quebrar o programa, define uma função, repete uma parte do código diminuindo o programa ou cria uma condição. Repete uma parte do código diminuindo o programa. Lembra que eu falei que se a gente quisesse perguntar várias vezes, a gente teria que digitar várias vezes, e por isso a gente colocou o while para repetir sempre. Então, diga o que vai aparecer na tela. Eu tenho a igual a 3, b igual a 4, if a 2 iguais a b, e print os números são iguais. Então, o que vai acontecer nesse programa? Vou passar. Nada. Por que nada? Bom, ele está perguntando, ele está comparando A com B. E se esses números forem iguais, vai printar na tela, vai aparecer para o usuário, os números são iguais. E se não forem iguais? Nada vai acontecer, porque eu não coloquei nenhuma outra condição aqui, certo? Então é isso, não vai dar erro, não vai aparecer nada. Era pegadinha essa. O que vai aparecer na tela? Essa é bem fácil também. Eu tenho duas variáveis, A igual a 10 e B igual a 20. Coloco o print A mais B. Então vai aparecer 30, certo? Porque eu estou pedindo para ele imprimir na tela a soma de A mais B, que é 10 mais 20. E agora, o que esse programa faz? While true, A igual a input e qual o seu nome? Ele pergunta o nome do usuário enquanto for verdade, para sempre. Pergunta o nome do usuário uma vez, conta a quantidade de letras do nome do usuário ou pergunta a idade do usuário. Bom, a gente usou esse comando hoje, né? E a gente já sabe até qual é a resposta. Mas não esquece de colocar, gente, quais as respostas vocês estão acertando para comentar aqui embaixo depois. E aí pergunta o nome do usuário enquanto for verdade, que no caso seria para sempre, porque aí nesse programa não tem nenhum break, certo? Então ele continuaria perguntando para sempre qual o nome do usuário. Agora, o comando else é executado somente quando o if não é executado. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, porque se eu pergunto, se você tiver animal, eu pergunto isso. Se você não tiver animal, eu vou perguntar outra coisa. Então, o que isso significa? Que só vai ser executado o if se for uma determinada resposta. E só vai ser executado o else se não for o if, certo? Então, um só é executado quando o outro não é. E agora, o comando while true repete o programa para sempre ou até que apareça um break. Acabamos de falar disso, que é verdade também. Para a gente acabar com o nosso while true, para a gente acabar com esse programa, a gente usa um break para parar. E agora a nossa última pergunta, o que faz esse programa? Nome igual a input, digite seu nome e print nome. A gente fez isso nas nossas primeiras aulas, fez isso praticamente quase todas as aulas. Ele pede o nome ao usuário e imprime esse nome na tela. Ele diz se o nome digitado pelo usuário está certo ou errado. Ele repete o nome para sempre ou ele imprime um nome qualquer. Bom, se ele está usando input, ele está pedindo alguma coisa para o usuário. Se ele está usando print, ele está imprimindo esse nome na tela. Então, a nossa resposta só pode ser pede o nome ao usuário e imprime esse nome na tela. Gente, então esse foi o nosso curso.
a gente enviou também para vocês um questionário final, que também tem algumas perguntas sobre programação, sobre Python, sobre coisas que vocês já aprenderam. Então, vocês, por favor, respondam esse questionário para a gente ter a noção, né, do quanto vocês aprenderam e tal, para a gente poder gerar o certificado de vocês. Não esquece de deixar o like de vocês, de comentar também, de mandar para as pessoas. Esperamos que vocês tenham gostado, entendido bastante. Se não entendeu, pode sempre mandar mensagem pra gente. Segue a gente também nas nossas redes sociais, se inscreve no canal. E é isso, até o próximo curso.